Olá, pessoal. Boa noite, né? Hoje nós iniciamos a nossa sétima aula. Nessa sétima aula eu vou trazer um pouco, discutir um pouco sobre a psicologia do desenvolvimento, as bases fisiológicas e psicologia do desenvolvimento, especialmente dos bebês, né? Para depois a gente passar para estudar cada teórico, cada teórica que discute as fases do desenvolvimento, né? Dito isso, eu passo aqui a lembrar, né, e que a gente vimos na primeira aula que a psicologia, né, ela tem os fundamentos históricos a partir do momento que a gente passa a compreender a psicologia como ciência quando ela se desliga do senso comum, né? E também já vimos que a psicologia ela, né, recusa o senso comum, né? A partir do momento que ela se desliga da filosofia e que ela passa a ser considerada uma ciência, porque ela passa a ter um método próprio, um objeto próprio, ela recusa o senso comum, né? Sabemos também que o objeto, que o objeto ou os objetos, né, os fenômenos de estudos da psicologia, elas são pertinentes à totalidade epistemológica do ser humano, né? Então, se a gente vai pensar na psicologia, a gente vai pensar como uma ciência e que busca compreender o ser humano na sua totalidade. Se a gente vai pensar na psicologia do desenvolvimento, a gente vai pensar que é uma psicologia que busca compreender as mudanças de comportamento, o crescimento físico, a expressão emocional, o desenvolvimento da linguagem, o comportamento e a personalidade das diferentes fases do ser humano. Então, hoje, a gente inicia um pouco pensando, não é, estudando esse desenvolvimento, buscando compreender, né, a criança com quem nós pedagogos trabalhamos, buscando compreender o adolescente e o adulto. Essa aula introdutória é uma aula que busca introduzir, não é, essa discussão na sua totalidade. Porque a partir da próxima aula, a gente foca o estudo em cada um dos estudiosos da área, né? A gente vai estudar Piaget, a gente vai estudar Vygotsky, a gente vai estudar Vallon, a gente vai estudar Freud, e especificamente sobre o que cada um tem a nos dizer e como contribui, não é, para pensarmos a criança, o adolescente e o adulto, especialmente a criança. Então, a psicologia do desenvolvimento, ela vai nos dizer que, basicamente, nós, enquanto seres humanos, temos duas bases, não é? Uma base fisiológica e uma base psicológica, né? A base fisiológica, ela se preocupa, se assim a gente pode dizer, com o desenvolvimento físico, né? E a praticidade neural. O desenvolvimento físico se refere ao crescimento do corpo e das habilidades motoras da criança, como, por exemplo, sentar, engatilhar, né? Levantar, andar, são questões que estão relacionadas ao desenvolvimento físico. De 0 a 12 anos, mais ou menos, não é? Não necessariamente essas idades correspondem, a gente observa que ocorre, né, um aumento significativo no peso e no tamanho do bebê, que passa a se mover ativamente. Isso quando a gente vai tratar da
do desenvolvimento físico. Quando a gente vai tratar da plasticidade neural, não é que é a habilidade do desenvolvimento do cérebro, não é? O cérebro passa a formar novas conexões, buscando, não é, interagir com o meio ambiente. É a questão sensorial, que a criança passa a responder estímulos, não é? Como o chocalho, a mão que a gente balança, e ela começa a acompanhar com o olho ou com a própria mãozinha. Isso é o que a psicologia vai chamar, não é? De praticidade neural, ou seja, o desenvolvimento do cérebro. O cérebro passa a se desenvolver, não é? E passa a criar habilidades cognitivas mais ricas. Para além da base fisiológica, que seria uma base bastante ligada às questões biológicas, nós temos as bases psicológicas, né? Na base psicológica, nós temos o desenvolvimento emocional, e nessa base aqui, nós temos também as teorias do desenvolvimento, né? Esses psicólogos, esse pessoal da área de psicologia que nós vamos estudar, eles tratam especificamente, né? O olhar deles é para a base psicológica, para a teoria do desenvolvimento. E aí nós temos, na base psicológica, o desenvolvimento emocional, que é a formação dos relacionamentos e vínculos afetivos, que influencia afetivamente a ação da criança, não é? A segurança emocional dela. Por exemplo, a criança que se apega a babá, né? A criança que demonstra muito mais carinho, muito mais apego com a babá do que com a mãe, porque ela passa muito mais tempo com a babá do que com a mãe, né? Ela passa, vamos dizer, das 24 horas, ela passa 8 horas com a babá. Dessas 8 horas, ela vai passar aí umas 4, 5 horas dormindo, então ela interage pouco com a mãe. Então é comum que ela demonstre mais afeição para a criança, para a babá, do que para a mãe, porque é com a babá que ela se sente segura, né? Ela sente a sensação de segurança. E aí, nós também precisamos pensar e que estudar essas fases de desenvolvimento é compreender como a gente pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das crianças, né? Então, quando a gente vai observando, né, a gente vai nos dando conta de que a criança passa por fases de desenvolvimento, que nós passamos por fases de desenvolvimento, e que a psicologia do desenvolvimento nos ajuda a compreender como é que esse desenvolvimento interfere na aprendizagem. E aí nós temos, nas teorias do desenvolvimento, né, nós temos aí exemplos de teorias como de Vygotsky, como de Piaget, como de Vallon, né? Vygotsky que vai sugerir, né, como eu disse, aqui a introdução a gente vai ver, vai tirar, cada aula a gente vai tratar de um. Vygotsky vai sugerir que o aprendizado ocorre através das interações sociais, entre interações sociais e da mediação cultural. Ou seja, ele vai nos dizer que a gente aprende através da interação que nós sociais e da mediação que nós fazemos mediante essa interação. Nós, como professores, Vygotsky vai dizer que a gente, como professor, a gente vai assumir o papel de mediador. E aí ele vai trabalhar com a ideia de zonas, né? Que a gente não vou entrar aqui agora, porque aqui é uma introdução de como, para que serve, como a gente, e como a gente vai tentando constituir, não é, o que esse campo que nós chamamos de psicologia do desenvolvimento, porque também já sabemos que a psicologia ela se ramifica por várias outras psicologias, por isso que não é psicologia e sim psicologias. E aí a gente
vai pensando, quando a gente volta nesse apanhado de pensar, não é? As bases fisiológicas do desenvolvimento, como habilidades motoras, que marca, não é? O desenvolvimento físico da criança, né? A gente também precisa lembrar que nessa base do desenvolvimento fisiológico, nós também temos uma base do desenvolvimento sensorial, que é a capacidade da criança perceber os sons, como eu já disse anteriormente, né? E aí, o que é que a gente vai pensar e ver a partir de Piaget? A gente já viu que Vygotsky vai dizer e que a gente aprende através das interações sociais e da mediação cultural. Piaget vai nos dizer, né, quando ele vai tratar do desenvolvimento, ele vai nos dizer e que o desenvolvimento ele passa por etapas, né? Ele passa por etapa, cada etapa teria uma característica. Então, as etapas de Piaget não é uma teoria que descreve como as crianças se desenvolvem, como desenvolvem as suas capacidades cognitivas ao longo do tempo. E aí ele vai dividir essas etapas em 4 etapas, né? Que a gente vai explorar especificamente cada uma delas. E aí a gente vai chegar no que a gente já viu rapidamente em aulas anteriores, a gente vai chegar na teoria, né? A gente vai chegar na perspectiva do desenvolvimento a partir do olhar da psicanálise, né? A gente já sabe, nessa altura do campeonato, que o criador da psicanálise, né? Ou melhor, da área denominada como teoria psicossexual, vai dizer que as fases de desenvolvimento elas são enfatizadas e desenvolvidas através da sexualidade como força motivacional na infância. Piaget vai dizer, desculpa, Freud vai dizer que tudo que nós fazemos, ele tem um impulso sexual, né? E aí, quando a gente vai pensar essa questão através da área da psicanálise, principalmente através daquele livro que nós utilizamos, né? Que a gente tem utilizado aí alguns fragmentos, que esse livro aqui, eu acho que dá para vocês verem, não sei, né? Que é Psicologia da Aprendizagem, da Teoria do Condicionamento ao Construtivismo. A gente vai, né, ver que Freud vai afirmar, lá na página 47, ele vai afirmar que a força propulsora, né, de todo e qualquer desenvolvimento da criança passa por uma questão sexual. E ele vai trabalhar com a questão do que é consciente e o que é inconsciente, que nós também já vimos na aula anterior. Nós vimos também, né, e é preciso recuperar aqui, que Freud vai definir a organização das estruturas psíquicas em 3 esferas: o id, o ego e o superego. Quando a gente voltar para estudar as fases psicossocial de Freud, que a gente viu rapidamente, a gente vai ver com mais detalhes sobre como é que ele vai tratar cada uma dessas fases, né? Ele vai definir essas fases em várias etapas. Ele vai definir as fases, basicamente, em 5 fases: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, né? A fase da latência e a fase genital, onde ele vai dizer que nesse processo de desenvolvimento
através da questão do impulso sexual, a criança vai focando em cada fase em uma parte do corpo, certo? E aí, quando a gente pensa e amplia as teorias freudianas, considerando a influência de fatores sociais, culturais no desenvolvimento da sexualidade, a gente vai pensando que é nessa fase que a criança constrói a sua identidade ou as suas identidades, né? É nessas fases que a criança assimila as noções sociais. Então, portanto, a gente precisa ter muito cuidado, né? Como a gente vai discutindo as questões, como a gente vai fazendo, como a gente vai colocando, posicionando determinadas questões no mundo, como a gente vai abordando determinados assuntos. E a gente precisa pensar como é que isso vai impactando na educação, né? Ela vai impactando na educação quando a gente vai pensar que a psicologia do desenvolvimento ela vai nos ajudar a entender, né, como é que nós nos desenvolvemos. Esse desenvolvimento que é físico, que é emocional, né, que é comportamental, a gente vai pensar como é que isso pode contribuir para a área da gente, que é a área da educação. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai especificamente, né, chegando à conclusão que essas fases que a gente vai estudar, não é, de Piaget, que principalmente trabalha com fases, as zonas de desenvolvimento de Vygotsky, né? As fases psicossocial, psicoafetiva de Freud, ela vai nos ajudar a entender que a criança tem etapas de desenvolvimento, tanto físico, motor, emocional, como de aprendizagem. Então, é preciso a gente pensar na melhor forma possível para, como mediadores, a gente mediar o conhecimento, a produção do conhecimento, não é? Que a gente pretende. E aí, quando a gente vai pensando, as brincadeiras é um dos principais fatores na infância. Até porque quando a gente estuda Piaget, que a gente vê, né, que a criança ela está na fase operatória concreta, ou seja, ela só consegue entender, assimilar aquilo que é concreto, a brincadeira para a criança é como algo concreto. E aí eu afirmar que é como algo concreto, eu estou partindo aqui do que diz Kishimoto, né? Em um livro Brinquedos e Brincadeiras, que eu esqueci agora especificamente o título inicial. Porque é através da brincadeira, do brinquedo, que é possível materializar, né, as questões emocionais, as questões sociais, as questões psicológicas, porque é justamente essas questões materializadas através dos brinquedos que vai ajudar com que, né, a criança aprenda, com que a criança desenvolva a sua potencialidade. E aí a psicologia do desenvolvimento ela vai ajudar a gente a entender, né, que é preciso a gente respeitar a fase de desenvolvimento que a criança se encontra. Porque esse desenvolvimento, ele não só é um desenvolvimento físico, ele é um desenvolvimento psicológico também. Ele é um desenvolvimento motor, ele é um desenvolvimento de aprendizagem. Não é à toa que Piaget vai afirmar e que a gente nasce com um esquema simples
e que, ao longo do tempo, esses esquemas simples vão se transformando em esquemas complexos, né? A partir dos desafios que nós vamos propondo ao longo do tempo. Então, hoje, quando a gente vai pensar, né, vai entrar nessa discussão que é a psicologia do desenvolvimento e suas fases fisiológicas e psicológicas, a gente vai entender na totalidade, quando a gente pensa o ser humano, na sua totalidade, na parte fisiológica e psicológica, a gente está pensando o ser humano na sua totalidade, né? Porque a fase fisiológica, ela engloba a questão do desenvolvimento físico, como também do desenvolvimento psicológico, né? Do cérebro, né? O desenvolvimento do cérebro. E aí, quando a gente vai pensar na base psicológica, a gente vai pensar no desenvolvimento emocional, a gente vai pensar nas fases desse desenvolvimento, que vai possibilitar com que a gente compreenda qual é a melhor maneira de intervir, né, no processo de aprendizagem que a gente pretende. E aí, a gente está iniciando, está finalizando quase praticamente, não é, a primeira unidade do componente curricular da disciplina de Psicologia de Desenvolvimento. Já fizemos uma atividade aí, que foi uma atividade que nós fizemos em 3 aulas, que foi um quadro comparativo entre o behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise. A partir desse quadro, eu solicitei que vocês produzissem um texto, né? Trazendo para esse texto as principais características de cada uma das correntes, das escolas, bem como suas implicações para a educação. Agora, nessa aula, para que a gente retome a leitura do material que foi discutido, né? Eu estou solicitando um mapa de leitura. Vocês irão ler os textos base, né, das aulas 2, 3, 4 e 7, que é essa aula de hoje, irão produzir mapas de leitura. Na disciplina de fundamentos, desculpa, na disciplina de metodologia da pesquisa, eu já trabalhei, já ensinei como a gente faz um mapa de leitura, né? Então, eu sugiro que a gente retome. Eu vou colocar, a atividade já está lá no Ava, eu vou colocar a data, vou colocar o roteiro dessa atividade, mas eu sugiro que a gente retome aquele mapa de leitura que a gente fez na disciplina anterior, se a gente não lembrar, para fazer o mapa de leitura. Já sabemos que nós teremos aí quantos textos bases? Nós teremos 4 textos bases. Portanto, nós teremos 4 mapas de leitura. Esses mapas de leitura, eles vão ajudar vocês a lerem, estudarem o conteúdo que foi trabalhado da aula 1 até a aula 7. Não coloquei o 5 e nem o 6. Por que eu não coloquei? Porque vocês já fizeram o quadro comparativo, né? Como já fizeram o quadro comparativo sobre o behaviorismo, sobre a Gestalt e a psicanálise, não é necessário mais fazer mapa de leitura desses textos. Mas dos outros textos, vocês farão mapa de leitura, ao mesmo tempo que vocês fizeram o mapa de leitura, vocês vão estudando para avaliação da disciplina que está se aproximando. Certo? Então, eu desejo uma ótima semana a todas e todos e todes, e que a gente se encontra na próxima aula. Nessa aula de hoje eu não usei slide, porque eu fiz um mapa conceitual, uma espécie de mapa conceitual. E aí eu vou colocar no Ava, não é, esse mapa que eu utilizei para puxar a discussão dessa aula de hoje, para a gente poder ter em mãos o resumo que eu fui fazendo, né, desse texto que eu estou colocando para vocês lerem, da aula 7,
né? E já trazendo alguns pontos dos próximos textos que nós iremos discutir. Certo? Então, uma boa noite.